Salve, salve família! Satisfação imensa! Vocês estão bom, meus filhos? Sejam bem-vindos ao mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina. Um oferecimento Extemed, essa plataforma fenomenal de extensão e cursos médicos. Você gosta do Extemed? É a melhor que eu conheço. Você foi bem paga pra isso, inclusive. Se eu ouvir falar de melhores, eu não não tem. lembro. Não tem. Acho que não tem concorrente, né, Não cara? tem. O nosso segmento é único. A gente chegou num patamar assim que líderes do mercado. A gente é sonhador, né? Coisa boa. Amor, a gente tem que... Enquanto a gente não é, a gente tem que parecer ser, né? Coisa boa. Episódio fenomenal hoje com a nossa convidada de honra. Eu queria falar um negócio dela, mas esqueci o que eu ia falar dela. Véio. Então quer dizer que é melhor você não falar, pois meu é, amor. porque Deus às vezes te dando a dica. Deus falou assim, calma aí. É Deus pegou as palavras da sua boca e fez assim. Não. Vem. Gabriela. Eu mesma. Oi, Bruna. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Prazer enorme. Obrigada, Isso aqui é tudo da Renata. Tudo bem, Eu você imagino, gostou? claro. Tá lindo, Renata, Eu parabéns. empresto pro Bruno. Só uso. Bom, feita essa apresentação, fiquem à vontade. Tudo bem, amiga? Obrigada. Eu vou saindo daqui. Gabi, agora de verdade, obrigado mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço, Obrigado por você ter Bruna, aceitado o Renata, convite. Muito bom estar aqui com vocês. Tem uma galera louca atrás de saber meu Deus. desse episódio com você. A Cíntia mandou mensagem e falou assim, doutor, eu queria muito estar aí participar. Porque geralmente Cíntia fica aqui, ó. É? Bem nesse lugar aqui. Eu falei, Ela uai, falou Cíntia, não, eu sei comigo. que você é fominha de estar aqui. Tá falando, não, é porque eu já ouvi muita coisa dela, do internato, né? Cíntia é Uhum. interna, já ouvi muita coisa dela. E muita coisa que eu queria perguntar. Ai, que Eu maravilha. falei assim, mas tu pergunta pra mim, tá? Falando, não, tudo bem, eu vou te perguntar algumas coisas, mas eu tenho uma visão muito boa dela, como mulher, cirurgiã, mãe, não sei o que eu acho que é o que vocês vão conversar aqui, né? Que eu vou Também. ficar meio de fora aqui. Mas o pessoal, muita gente conhece, assim que como conhece a maravilha. Letícia, já conhece a Dani e tal, justamente por esse perfil. É. Perfil de mulher guerreira, de mulher trabalhadora, de mulher plantonista, que bate o pé e desenvolve um excelente trabalho à mercê dos comentários alheios. Inclusive, teve um episódio, não teve? No passado, um tempo atrás, que vários? Vários, Foi Bruno, mesmo? vários. Eu tive. De falar mal, assim? Não, por de você falar ser mal não, mas de críticas, né? Assim, nem sempre relacionadas a mim, mas eu cheguei a ouvir algumas coisas já aqui em Palmas. É interessante, né? Porque nós somos 3 mulheres, né? Numa escala de 17 cirurgiões, né? E, querendo ou não, eu acho que a gente tem que fazer o nosso toque feminino, sabe? Não, eu cresci e fui formada tanto na faculdade quanto na residência sem distinção. Na minha mente não existia distinção. Eu tive um pai que ele sempre igualou muito. Eu tenho um irmão mais velho e o meu pai era assim, ele fez, você pode fazer. Tudo igual. Eu dei isso pra ele, você vai ter igual. Então, eu não vivia essa diferença. Pra mim, homem e mulher, beleza, a gente tem que se jogar no mundo e pronto. Porque eu fui criada assim. Então, quando eu me vi inserida num meio absurdamente masculino, que eu ouvia alguns comentários, eu ficava, gente, mas pra que isso, sabe? Que diferença faz? Ele faz bem, eu faço bem, a gente faz bem, a gente trabalha bem, pronto, a vida que segue, faz o teu que eu faço o meu e pronto. Mas eu cheguei a ouvir alguns comentários, eu lembro um que me marcou muito, foi um comentário sobre licença maternidade, que falaram assim, a gente segurou 6 meses enquanto tu dava de mamar. Caralho, falaram eu isso. Fiquei assim, eu sabe? queria falar o nome. Só do jeito que você falou, eu sei fiquei perplexa. Eu lembro que eu fiquei assim, eu tenho uma coisa que eu não respondo, eu ignoro. Porque é algo que não me acrescenta, que eu ignoro, vida que segue, eu vou... Tá, beleza, você acha que é isso? Eu ignoro. Uma pessoa da escala. Da de escala, cirurgia, falou isso. Um homem falou isso. Um homem falou isso, desse jeito. A gente Mas falou segurou direto 6 na tua meses. cara, assim? Não, falou no grupo. Falou no grupo, numa discussão, sabe? E não falou pra mim. Eu tava nesse grupo, não tava, não? Tava, não falou pra mim diretamente. Falou pra Dani, que tinha acabado de ter neném também. A Dani e eu, a gente teve neném com uma diferença de 1 semana. Então, saíram 2 da escala pra licença maternidade ao mesmo tempo, praticamente. Que filha da Só que quando ele falou pra Dani, eu peguei pra mim, porque eu tava com o menino pequeno no meu colo, e aquilo, assim, eu falei, até a Renata, que é gente... anestesista, tá com a cara de que pegou pra ela aqui, ó. Não, mas eu peguei com certeza, Ah, já é nem me lógico. fala Eu que É não- assim, e eu não escutei dou de muitas mamar. coisas, querendo ou não. Eu lembro que uma vez eu tava grávida, muito grávida já, no final da Muito gestação. grávida. E eu Muito saí pra grávida. operar uma vesícula.
Defina muito grávida. Muito grávida. Barriguda, Muito grávida, porque, sabe, não tem mais como. Grávida. Assim. Você tá absurdamente grávida, não dá mais pra disfarçar nem com pijama folgado. Eu já tava pesada, cansada. E eu saí pra operar uma vesícula. E aí eu tava indo andando, né? E alguém falou assim: cirurgiã não deve engravidar. Me falou tarde, né? Droga! Você Me falou bem tarde, porque se poxa. fosse há uns 9 meses eu até dava um jeito, mas agora tá pra Velho, nascer. Então, assim, são falavam coisas isso. que você escuta que parece que não é real. Eu lembro que, assim, sabe quando você parece que é transportado? Não, isso não tá acontecendo aqui, não é comigo. Eu vou ignorar, vou seguir. Porque eu realmente não tenho esse tino da discussão. Nunca tive. Eu pago pra não discutir. Nunca tive, Renata. Eu nunca queria ser tive. um pouco Sabe assim por quê? só. Porque quando eu discuto e eu perco o fio da meada, acabo que eu já me emociono nervosa. demais, Dá fico nervosa tiro. demais. Então, Dá tiro pra não, Ela é do Pará? Se eu pudesse, né? Eu sou do Tu Pará. não é do Pará, minha Eu sou do filha? Pará, Tiro pra gente. cima, Mas eu sou negócio. de Pará, que a Pará. gente não costuma resolver ainda com tiro, não. É faca mesmo. Ah, não. Lá é faca e Não, garrafa. não, e eu Lá não tem achando muito que era tiro, né? tiro. Tiro é Marabá, Altamira. É, Altamira. Lá em Belém a gente resolve É mesmo na faca. garrafada. Na- Pronto. Aquelas, menos isso. aquelas que você ia pro Treme Terra Tupinambá com um Clássico. balde e uma faca pra juntar o sangue. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, são coisas que a gente acaba ouvindo no decorrer do processo ali dentro de um ambiente machista que você precisa aprender a ou a se defender ou a ignorar. Eu aprendi a me defender de uma forma. Eu trabalho. E o meu trabalho, eu sei que ele é satisfatório. Eu não falo isso assim, não, é porque eu sei que é. Eu vou disposta a trabalhar, eu vou disposta a ver um doente, a operar aquele doente, a saber que aquele doente está bem, se não está, vou cuidar dele. Eu faço o meu trabalho da melhor forma que eu posso fazer, como eu aprendi a fazer e ponto. Eu não preciso me justificar para ninguém, eu não preciso me justificar para o Bruno, para a Renata. Não preciso, eu preciso fazer o meu trabalho e pronto. Então, assim, eu acho que o posicionamento dentro do meio foi o que fez eu aprender a lidar com isso. Eu me posiciono. Você pode pensar o que você quiser, mas eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E com o passar do tempo, querendo ou não, a gente acaba adquirindo respeito. Que a gente não precisava conquistar esse respeito. Por eu ser mulher, eu não preciso conquistar respeito. Eu tenho que ser respeitada, porque eu sou cirurgiã, como todo mundo aqui. Mas você, aos pouquinhos, você vai trabalhando, e você vê que você conquista o respeito de todo mundo e as coisas param, né? Acho que não precisa ter o esforço dobrado por ser mulher. Acho que isso é... Não é, isso é exatamente. É só desumano, você né? fazer o Mas- seu trabalho tranquilamente, sabe? Nunca, também, Bruno, assim, uma questão diferente pra mim foi quando eu cheguei em Palmas, eu era recém-formada, né? Eu me formei no dia que eu ia te 17 de falar fevereiro e no dia 12 de março eu tava dando plantão aqui, como cirurgiã. Aham. E eu não tinha virado a chave. É. Eu tinha acabado de sair da residência. Só que eu cheguei num lugar diferente, que eu não conhecia ninguém. Que eu caí dentro do maior hospital do Tocantins como cirurgiã. E eu tinha que me virar como cirurgiã. Aí tu tinha que trabalhar dobrado pra ter respeito. Aí eu concordo, porque eu também. Todo mundo, né? Porque eu também. O início, mundo, né? é. Pra todo no mundo. início. O É isso que eu te pra falo. todo No mundo, início pra ele é todo diferente, mundo. é. Agora, não por ser mulher. Não por ser Não mulher, por ser exatamente. negro, Mas, não amor, por ser homossexual, não no por ser. mundo- Não é porque você tem que trabalhar. No mundo ideal, né? Porque a gente sabe que no mundo Não, sim, real... Tá falando É de uns trem aí que eu verdade. não sabia, tu não tinha me contado desses trem. Eu tava no grupo, eu não acho que lembro leu. de ter visto Eu acho isso. que assim, é porque foi uma coisa que foi muito marcante pra quem tava vivendo Quem- a situação, né? quem tava É, vivendo Eu ali. tava no Puerpério, tava no Puerpério, em Não, mas a moça, eu acho que na real, qualquer pessoa que lesse aquilo ali tinha o dever Pois é. moral de falar, Então, não tô por isso- entendendo esse tipo de comentário. Por isso, porque é um exatamente. grupo que muitas vezes eu só vejo o que o pessoal falou, só sabe quando você clica e sai. Ah, sei, só pra É, tirar só as pra só só tirar ler as rápido, mensagens. né? Eu não, talvez eu não tenha mas visto. realmente, É uma assim, possibilidade, na eu não época lembro eu não disso. lembro, realmente, eu sei que eu não respondi, eu não lembro se alguém respondeu ou se só Uhum. passaram Uhum. continuaram conversando e ficou esquecido o comentário, sabe? Totalmente porque é infeliz. bizarro. É, porque totalmente é bizarro. infeliz. É bizarro. Mas foi algo que eu escutei, que eu li, né? Que eu li, mas assim, me tocou muito na época, sabe? Foi bem marcante, bem forte. Mas hoje em dia eu vejo que é muito também da concepção da pessoa, né? Uma pessoa bem mais velha, uma pessoa pensamento bem arcaico. Você fez titubear pela especialidade, não? Não. É Pesou. interessante, Bruno, é interessante essa questão da especialidade, né? Quando eu era criança,
eu lembro, assim, que eu já era minha coach, sabe? Com 8 anos, eu chegava e falava, vamos brincar do que a gente vai ser quando crescer. Eu vou ser médica. Aí eu falava assim, olha, eu vou terminar o ensino médio nesse ano e em 2012 eu tô formada, eu vou ser médica. Eu tinha isso na cabeça e eu conversava. Só que a grande questão é que eu tinha a Gente, é meta de doente. ser médica. Eu não Não sabia o ser que eu ia fazer cirurgiã. depois. Nunca pensei. E assim, na infância, eu falava que eu ia ser pediatra, depois eu falava que ia fazer dermato. E quando eu me vi no último ano da faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu vi os meus amigos estudando porque eu quero ser endócrino. Eu vi alguém estudando que eu quero ser neuro. Eu falava, bicho, eu não sei o que eu quero ser. Não adianta, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer pro resto da minha vida, eu não sei. E aquilo, pra mim, foi bem complicado, porque foi um período da minha vida muito complicado. Eu tinha... Meu pai tinha morrido, a minha mãe, ela também não conseguia me dar uma orientação. E aí eu decidi trabalhar. Eu disse, eu vou trabalhar. Vou passar 1 ano, 2 anos trabalhando e vou conseguir definir o que eu quero na minha mente pra seguir. E eu lembro que eu estava de plantão, numa UPA, numa sala vermelha, e tinha um paciente muito dispineico. E aí eu fiz o raio-x, ele tinha um derrame pleural enorme. Aí eu falei, gente, o que eu posso fazer? Não conseguia encaminhar, não conseguia mandar pra frente, eu estava na UPA, o paciente era meu, e eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, um enfermeiro veio, que por um acaso atualmente é meu esposo, ele falou assim, você podia fazer uma toracocentese de alívio. Lógico, salvou a vida dela. Aí eu peguei e falei assim, né, eu podia, né? Eu também queria fazer uma graça. Aí eu falei, podia. Eu vou ver se eu faço. E saí da sala, né? White Não, book, não teve isso, naquela não. época Black Book, tórax. Mais ou menos Naquela época. Mas porque Falando. hoje não tem mais Black Gente, Book, hoje é foi- White Book. Foi Google. Eu peguei um artigo, li rapidão a técnica, liguei para um amigo meu que fazia geral já, eu falei, me diz como eu faço isso. Aí ele foi. Linha hemiclavicular, quinto espaço intercostal, anestesia, passo gel, eu ponho aqui, eu falei, eu vou fazer. eu acho que dá, acho que Eu dou falei, conta. olha, eu quero esse material, eu vou fazer. Eu vou fazendo. Eu falei, meu Deus, se tiver que drenar esse tórax Senhor. depois, o que eu vou fazer? Não, vou. Mesma sequência, E aí eu Google, fiz a artigo, toracocentese. amigo da geral. YouTube, Materiais. às vezes. Aí eu falei, mesma coisa. Eu Né? falei, não, se precisar drenar, eu vou ter que chamar ele pra vir Hoje, aqui se você comigo. tiver com alguma dúvida, é Extend. Exatamente, a melhor plataforma. Assim, não Olha aí, coisa existe. boa. Coisa Aprendi já. E aí eu fiz a toracocentese e eu falei, uau, amei, né? E todo mundo ficou, não, doutora Gabriela, resolve. Eu falei, não, gente, Eu faço isso direto, imagina. curativa. Aí terminei, eu fiquei, gente, que interessante. E aí aconteceu de novo para um acesso central. Eu falei, eu consigo fazer esse acesso. Peraí, li a técnica, liguei, perguntei, fiz o acesso central. Eu falei, gente, é E interessante, aconteceu de né? novo com a gastroduodenopancreatectomia. Aí eu parei. O paciente tinha um tumor de cabeça de pâncreas. E aí, Gente, peraí, deixa eu ver. Aí ela foi lá Artigo. no Google, artigo, amigo da geral. Mais ou menos isso. E aí, né, um enfermeiro lá, gatinho, conversando comigo, falou, você podia ser cirurgiã. Eu falei, opa, eu podia ser cirurgiã. E aquela ideia veio bem mais forte, né? Eu tinha passado pelo internato de cirurgia geral, mas eu confesso que eu não vivi o internato da melhor forma possível. Eu estudava para fazer residência de algo que eu não sabia o que era. Aí você deixava de ir do internato pra estudar pra residência, que você não sabia o que era. Pois é, exatamente o que Eu não vou- acontece com muita Parece que eu gente. já ouvi essa Exato. história em algum lugar. Assim, Todo mundo todos? passou por isso. Acontece com todo mundo. Então, Todos. assim, eu perdia muito tempo não, né? Foi muito bom. Mas eu estudava muito para fazer uma prova que eu não sabia nem para que eu queria fazer a prova. Então, assim, o meu internato de geral, ele foi um internato que passou batido. Foi meu primeiro módulo do internato, mas ele passou batido. Assim, as coisas que eu aprendi, elas não foram muito práticas. Para minha vida, então muita coisa eu precisava de fato ler para saber como que era. Eu não tinha oportunidade, como às vezes a gente vem no interno, ó, vou fazer um acesso aqui contigo, é assim, assim, assado, ou vou drenar um tórax aqui contigo, é assim, assim, assado. Não, eu não tive, eu não passei por essa etapa de uma forma que pudesse me acrescentar mais. E aí aquela ideia foi amadurecendo, e como eu já estava estudando há 3 anos, no final do ano eu fiz a prova, eu tinha tomado uma decisão de fazer residência na cidade que eu morava, que era em Belém. Como eu disse, meu pai já tinha falecido, minha mãe morava só, e eu queria ficar ainda com ela em casa, eu não sentia que era hora de sair, e fiz em Belém, passei em Belém, e foi uma residência, assim, eu achei maravilhosa, foi incrível, e eu não me arrependo de ter feito, sabe? Por muitas vezes eu ficava, eu podia ir pra São Paulo, eu podia ir pra Brasília, eu podia ir pra, sei lá, pro Sul.
E depois que eu entendi que fazer residência onde você mora é um agrado que você se dá. Porque quando eu chegava em casa eu tinha comida, eu tinha minha roupinha bem arrumadinha, eu saía de manhã com tudo preparado. Então, assim, foi muito bom ter feito residência onde eu morava, né? Não que não seja fazer fora, claro, mas no cenário que eu tinha, era a minha melhor opção, né? Eu não tinha como dizer, mãe, tô indo para São Paulo, ela não tinha como ir comigo, ela era muito apegada, ela é muito apegada a Belém, tudo, então, assim, foi uma decisão boa. Muito boa, inclusive, porque eu noivei, né, também, depois casei, então foi... A vida não é só medicina, né, gata? Lá da Google, não sei o quê, amigo da geral. Pois é, deu deu certo. Deu tudo certo. Não, mas eu te perguntei aquela hora se, por exemplo, naqueles comentários infames ali, se em algum momento você titubeou, chegou a pensar, por exemplo, que você tinha escolhido a especialidade errada, porque querendo ou não, velho, a gente sabe que a porra da geral geralmente é ali o plantão o tempo inteiro e tal, você tem que provar muita coisa pra muita gente e é confusão o tempo inteiro e ainda acontece mais isso daí, né? E assim, e você passou por um processo de transição, e tá passando por um processo de transição de carreira também, não tá? Ou transição, ou você considera ser transição, ou você tá somando coisas? Como que Bruno, tá assim, eu sua vida? nunca pensei em desistir da geral. Nunca, assim. Desde que eu me entendi como cirurgiã, parece que a gente adquire um pouquinho, vem pra gente um pouquinho da personalidade do cirurgião, né? Eu nunca pensei em desistir ou largar a cirurgia geral. Primeiro, eu sei que eu considero que ser um dever ainda, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de ensinar os residentes, eu me sinto feliz, eu me sinto bem. Eu acho que é uma forma de contribuir, da mesma forma que contribuíram comigo na minha formação. Então, eu não consigo sair do SUS, hoje eu só faço geral no SUS, né? Eu não consigo sair do SUS ainda, principalmente por conta disso. Eu me sinto muito bem ensinando, eu me sinto muito bem compartilhando o que eu aprendi. E eu falo que não é só teoria, técnica, não. É forma de você se portar. Como você é como médico, sabe? Vocês nunca vão me ver gritando no centro cirúrgico. Traz esse negócio pra mim, traz. Nunca vai me ver fazendo isso. Pelo contrário, eu sou super tranquila, eu quero as coisas rápido, quero, mas eu nunca vou ofender ninguém, eu nunca vou gritar com ninguém. E eu tento mostrar isso também pros residentes. Você vai conquistar tudo que você precisa, você vai conseguir tudo que você precisa, mas você não precisa destratar ninguém. Quando eu me formei, quando eu fiz a residência de geral, Bruno, eu fiz uma residência que a maioria dos meus chefes tinham servido o exército, inclusive as mulheres. A gente se cumprimentava falando selva. Selva. Sério? Gente, era uma loucura. É sério. O meu primeiro mês de residência, eu dormi 4 noites em casa. Então, assim, foi muito, muito, muito pesada a minha residência. Eu não acho que é o caminho. Não acho. Mas eu sei que me forjou. Hoje em dia, eu pegar um plantão de 24 horas, puxado que seja, beleza, eu vou para casa, durmo, descanso, acabou. Eu aprendi a lidar com estes momentos mais difíceis, mais tensos na residência, querendo ou não, foi na residência. E assim, como eu disse, né, foi muito puxado, era muito pesado, a gente se cumprimentava falando selva, a gente não tinha cama para dormir. A gente não tinha cama para dormir no plantão de trauma, a gente dormia sentado numa bancada. A minha era Então, assim, eu sei que eu passei por muitas coisas que eu podia ter desistido da especialidade muito antes de ter terminado, né, a residência, de ter começado como cirurgiã de fato. Então, em momento algum, desde que eu cheguei, eu pensei em largar a cirurgia geral. Quando eu decidi fazer a pós-graduação em nutrologia, foi um momento da vida mesmo, né? Eu tava com... O Pedro tinha 3 meses, e eu lembro que eu li, eu já tinha pensado antes, o meu coordenador da residência, ele tinha essa pós-graduação, uma chefe da residência também tinha, e eles falavam muito, desde a época da residência, na parte nutricional, na parte alimentar, e aquilo sempre estava na minha mente. Quando eu vi, eu estava com o Pedro pequeno, o Pedro tinha 3 meses, eu falei, eu preciso de alguma coisa que me dê um consultório mais rentável, né? Um consultório que seja um consultório que tenha um volume bom de atendimento, principalmente particular, e que eu consiga somar com a cirurgia. Nada foi muito planejado. Eu só lembro na época, eu lembro quando eu me inscrevi, eu falei, eu preciso começar. Eu tenho que começar. Foi em 2020. Eu lembro que quando eu viajei, o meu primeiro módulo foi
bem no começo da pandemia. Quando eu voltei, eu já não tive o segundo módulo e ficou todo online. Eu falei, não, eu vou continuar a fazer, vou fazer até o final. E, assim, o que era para ser 1 ano, virou 2 anos. Mas foi muito bom depois eu entender que eu poderia realmente vincular completamente com a cirurgia, né? E sempre foi algo que eu me questionava muito. Eu fiz 2 anos de residência de cirurgia geral. E agora eu vou fazer uma pós-graduação e vou largar minha residência? Pois é, então muita gente se pergunta isso, cara. Assim. Só que não, eu acho que tudo que você estuda te soma. Tudo acrescenta. Na tua formação médica, tudo vai acrescentar. Não vai ter nada que vai diminuir o que você já conquistou. Nada vai diminuir. Então, eu sou cirurgiã. E se alguém me perguntar qual é a sua especialidade, eu falo, eu sou cirurgiã, mas eu me pós-graduei em nutrologia. Mas eu sou cirurgiã. Eu sempre falo que eu sou cirurgiã pós-graduada em nutrologia. Eu não sou nutróloga, porque eu não tenho título. E eu sou cirurgiã por título, né? E aí, como eu disse, nada vai diminuir. Sempre que você procurar estudar algo, vai te acrescentar. Então, a minha transição, ela está ocorrendo, né? Eu tenho meu dia de consultório atualmente só de nutrologia. Eu não faço mais consultório de cirurgia geral. O último paciente meu de cirurgia geral que eu operei fez 1 ano agora em novembro. E tá tudo bem. Eu não me questiono quanto a isso, sabe? Às vezes eu falo, não, tenho que fazer outros cursos, tenho que voltar para o consultório geral, aí depois eu falo, não, o que eu quero, né? O caminho que eu tô seguindo é esse, então eu vou continuar nesse caminho e tá tudo bem. Eu continuo operando, né? Eu faço parte de uma equipe de cirurgia plástica, então eu tenho um volume de cirurgia muito grande, então eu tenho meu momento também. Eu faço cirurgia, eu passo meu tempo no bloco cirúrgico e eu consigo fazer o consultório. Eu não faço geral, mas eu continuo operando. Você buscou algo que contemplasse as esferas que você achava importante, né? Então, te tirasse um pouco mais do plantão, que te desse um pouquinho mais de retorno financeiro, que te desse um pouquinho mais de tranquilidade. Exatamente. E foi tudo bem natural, sabe, Bruno? Isso também, eu não forcei nada. As coisas foram acontecendo, a oportunidade foi surgindo, e eu fui só organizando da melhor forma possível para que se adaptasse à minha rotina, né? Com o bebê pequeno, com a pós-graduação, para eu também botar em prática o que eu estava aprendendo, sem largar a cirurgia. Então, eu acho que foi tudo se encaixando e vai continuar, né? A minha tendência é continuar no mesmo caminho. Eu não pretendo abrir consultório de geral de novo, eu não pretendo ter pacientes de cirurgia geral de novo. Eu só não sei se eu vou ou não fazer ainda alguma subespecialidade, algo que ainda está um pouco indefinido na minha mente. É algo que eu ainda estou trabalhando, tentando entender como que eu faria com criança pequena, já casada. Plástica. Então, plástica. Gabi, Que faria sentido, né? Sim. Nesse caso, você atende no seu consultório nutrologia, certo? Sim. O teu público-alvo, assim, na nutrologia são, então, os pacientes de pré-operatório. Sim. Pré-operatório de plástica, pré-operatório plástica. de quê? Bariátrica? Só plástica. Acabou que o funil foi me levando aos pacientes de cirurgia plástica, né? Em 2021, eu entrei na equipe, né, que eu trabalho atualmente de cirurgia plástica e foi acontecendo dos pacientes serem pacientes em pré-operatório. 80% deles são pacientes de pré-operatório de cirurgia plástica, alguns pós-operatórios que tiveram ganho de peso ou que precisam potencializar alguma coisa na questão de hipertrofia, mas 90% é paciente cirúrgico, ou de pré ou de pós. Então é a galera assim, eu vou operar, vou fazer uma abdominoplastia, mas preciso perder uns quilinhos. Exatamente. Ela vai lá contigo Exatamente. pra perder esses quilinhos, pra ter condição bacana pra fazer a cirurgia. Isso. Não só isso. O que altera? Desculpa. Desculpa. Pra entender mais. Vamos porque se a pensar um gente pouquinho. tem essa dúvida, imagina a galera que tá... Qual que é a Exatamente. diferença, né, de fazer uma abordagem um de outro, assim? Vamos lá. O que acontece? Tem a questão da perda de peso, uma coisa que eu converso muito com os pacientes. Eu tenho um paciente que vai fazer uma mastopexia, exemplo, né? Vai fazer mastopexia. Quando eu vou operar, eu preciso que esse paciente esteja o mais próximo possível do peso ideal, porque eu consigo fazer a maior ressecção de pele e tecido
que eu consigo. Porque depois ela Tira emagrece. mais, né? Isso. Depois ela emagrece, ela fez a cirurgia. Ela emagrece no pós, ela vai ter flacidez. E ela já fez a cirurgia. E aquele excesso de pele, o que ela vai fazer? Entendeu? Então, assim, o paciente... E não só é isso. Não é só isso mais. Existe um termo que vem surgindo que chama cirurgia plástica funcional. Esse termo, ele está tentando trazer em vista a necessidade de um paciente estar 100% na hora da cirurgia, que era o que eu estava conversando um pouquinho antes. É o tal do magnésio, do chumbo, que é o do... Vitamina D, a Potássio. vitamina D, que não é uma Do- vitamina, é um do hormônio. Não, deslumbro. gente, por favor. Não, Vitamina D é hormônio? A vitamina D é um hormônio. É hormônio? bichona. É um hormônio. Faz crescer? Fica grande? Para, amor. Olha quem tá falando. Caralho, Não, a gente conversa depois, Renata. Outros hormônios. Joga uma vitamina D aqui nessa mulher aqui. Faz o que? Outros Intramuscular? hormônios. Intraderme. Transdérmico, aliás. Intraderme. Intraderme. Tô pensando na mesoterapia aqui da minha Eu- paciente. Pois é, então assim, a gente precisa entender que o paciente, ele precisa estar super bem. Eu não tenho um paciente que tá mais ou menos. Eu tenho um paciente que ele tá muito bem para operar. Porque assim, eu diminuo as complicações, eu melhoro o resultado. E outra coisa, quando a gente vai fazer cirurgia plástica, calma, essa é outra Eu coisa. quero fazer uma pergunta. Você vai já fazer. Quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, eu tenho um perfil de um paciente. Eu tenho uma paciente que tá acima do peso, que nunca treinou na vida, que come mal pra caramba. Eu, como cirurgiã, eu vou te indicar a cirurgia, você vai fazer a cirurgia. Depois de 3 meses, o meu trabalho acabou. Você vai me culpar, porque você vai achar que o resultado não ficou bom. Eu sei que não é minha culpa, porque você não tem um estilo de vida saudável, você não tem um estilo de vida adequado. Então, quando a gente traz essa paciente, você vai se alimentar bem, você vai tomar esse remédio, vai perder um pouquinho de peso e você vai fazer exercício físico. Quando você voltar aqui, eu vou saber se você está fazendo isso. Quando a paciente opera, ela segue isso. Pronto. A vida dela mudou. E aí eu vou te dizer uma outra coisa. Mais uma vida salva. A gente acha que a gente só salva a vida quando a gente entuba, quando a gente abre a barriga, quando a gente para de sangrar. Não, a gente salva a vida quando a gente faz as pessoas mudarem a forma que elas pensam. A gente também salva a vida assim. E esse é o lado da nutrologia e da cirurgia plástica que me conquistou. Eu tinha também o meu receio, não vou falar que eu não tinha. Eu sou cirurgiã geral, formada no pronto-socorro de trauma. Mas depois que eu comecei a perceber as pacientes que mudavam completamente de vida quando elas adquiriam essa forma de pensar, aí eu entendi. E toda vez que isso acontece, eu falo, mais uma vida salva. Mais uma vida salva, Bruno. Não, Qual que é a sua Essa pergunta? é hashtag Team Clínica Médica, né? Não sou não, Bruno. Perdemos uma combatente não. aqui. Não sou não. Agora a pergunta é que, só pra gente confirmar a Operei hashtag. 10 hérnias ontem. Olha aí, Tá onde? Agora é isso. Me chama que eu quero ir. Ó, vamos supor que tem um paciente pra operar. A vitamina D Vamos lá. vem baixo. Aí a gente repõe. Então suspende. Não, a gente tá... Depende. Essa pergunta tá Nós muito vamos- ampla. a gente Não, amor, vai- calma. Você tá com um Baixa anestesista ou É um nutrólogo? insuficiente. Eu quero saber da Essa clínica pergunta médica tá aqui, incompleta. ó. Tá Não, incompleta. Gabriela, eu chamei a cirurgiã pra vir cá A ver a galera da clínica médica aqui. É soberana, é a cirúrgica. A cirúrgica é clínica soberana. laboratorial. Claro que A não. Deixa eu te vitamina explicar. D. Vitamina D, se olha pra pessoa, se tá bem corada, significa que foi do laboratório. Não. O que Não é? acontece? Não é vitamina D, não é do Se eu sol? tenho uma É vitamina do D sol, toma sol, insuficiente, sol, é, Bruno. Se ela tá insuficiente, a paciente, eu não vou suspender a cirurgia dela, mas Mas eu é vou só tomar um repor antes. solzinho. Não. A gente faz uma dose intramuscular. Eu preciso repor a vitamina D. Pessoa. Inclusive, Bruno, é algo que você poderia estudar como cirurgião, tá? Eu estudo. Mas eu fiz a pós. Lá eles não suspendem, não. Não, mas É eu que não a pós que eu fiz é de suspendo também, não. cirurgião. Os O pós que de que clínica eu é não faço, não. diferente da situação de uma anemia, de um HB de 9.1. Uma paciente vai fazer lipo com abdominoplastia Não, e anemia, mama. tudo bem. Mas a vitamina D, ela não suspende, mas a paciente vai repor. É isso. Não, é isso que eu tô te falando. Não suspende. suspende. Aí, ó. Não suspende. Não precisa Mas se reponho. ofender. Intramuscular. Você tá me Não, chamando de clínica? Repõe, a gente repõe. Ai, meu Deus. Vamos repor a vitamina D. Agora, seu magnésio. Não, o magnésio é gravíssimo. Gravíssimo, Seu Bruno. magnésio. Não, é porque eu fico pensando nesses trens, assim, eu acho legal esse trem de nutrologia. Eu fiz a pós. Só que eu fiz a pós da USP. E lá, eu lembro que eu conversei contigo, tu fez a Da Bram. da Bram. Isso. E aí eles têm uma rixa fodida, pô, Ai, da todo USP mundo, com né, a gente? Bram. É.
fudida. E é um mundaréu de ciência lá pra falar tudo a mesma coisa, É. sabe? E aí fica, suspende, não suspende, repõe, não repõe, faz soroterapia, não faz Não, soroterapia. Aí fica um negócio meio bizarro, assim, do tipo, eu faço o quê? Entendeu? Então aí vem o meu instinto de cirurgião, que é o mesmo teu e tal, que hoje que tu tá falando, ó, repõe. O que é o correto, que eu concordo. Mas assim, vale a pena... O que tu leva em consideração dentro dessa organização toda aí de pré-operatório, te fala assim, poxa, é melhor não operar. Porque imagina, pega a mulher que vai fazer uma mastopexia. Ela tá doida pra fazer a porra da mastopexia. Com certeza. Tu chegar pra ela e falar assim que vai ter que suspender, é difícil, né? não é? Como que tu faz essa avaliação clínica Pois é, dessa o que doente? acontece, assim, a gente tem que entender que o paciente que ele tá indo se submeter a uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia estética, ele precisa ser orientado, né? Esse é meu papel, eu preciso orientar. Claro que se eu ver um paciente com uma vitamina D mais baixa, eu não vou suspender a cirurgia dela, eu vou repor. Geralmente intramuscular, que eu tenho uma resposta rápida, e eu vou contribuir para um pós-operatório melhor, cicatrização melhor, muitas outras coisas melhores. O que me faz suspender uma cirurgia por uma avaliação? São as coisas que suspenderiam outras cirurgias também. Que nem eu falei, se eu chegar uma paciente para mim que vai fazer uma cirurgia, tá com HB de 9, não vai operar. Uma ferritina super baixa, que eu sei que ela vai espoliar no intraoperatório, ela não vai ter condições de recuperar no pós, ela também não vai operar. Ela não vai operar naquele momento. E aí a gente entra com o processo, a gente vai ajeitar isso, vamos melhorar isso, e você vai operar quando você estiver bem para operar. A ansiedade que envolve a questão da cirurgia plástica, ela é enorme. Uma mulher, um homem também, tá, gente? Porque o público masculino, ele é enorme. Ele quer fazer, tem que ser naquela data, tem que ser daquele jeito. Então, tudo vai depender da sua abordagem. Quando o paciente entende que ele tá ali para passar por um processo seguro, acima de tudo, seguro, pronto, acabou. Ele aceita, ele topa, ele entra junto. Ele quer pro bem dele, exatamente. Né? Não é por um capricho exatamente. seu, você não tá ali pra atrapalhar o sonho dele, muito pelo contrário, né? Pra contribuir. Exatamente. Se tu pega dessa funcional aí, essa funcional é aquela que tu falou que tem que emagrecer, não é essa daí? O que? A cirurgia plástica funcional. É um termo novo. Ele tem que emagrecer agora. Um pouco, não é pra... Não, qual que foi que você falou agora há pouco? Que daí, se ela emagrecer mais, fica flácido. Desculpa, então me perdi. Não, o que eu te falei? Quando a gente orienta que o paciente perca peso para fazer uma cirurgia, primeiro, a cirurgia plástica, ela não é emagrecedora. Sim. O paciente não vai ali para emagrecer, né? Ele vai para melhorar, vai para fazer a escultura, vai ficar melhor, mas não vai emagrecer. Não vai, não adianta, Sim, não vai emagrecer. E a gente tem que repetir isso várias vezes. Tem gente que fala que gordura tá aqui, quando, né? Não tá aqui. Não, e quando um paciente tá próximo do peso ideal ou está no peso ideal para passar por uma cirurgia plástica, eu sei que ele vai passar pela intervenção, fez uma mastopexia. Tá. Vai ficar com aquele peso estabilizado ali. Agora, se eu tenho um paciente que passa pelo procedimento muito acima do peso, emagrece depois, ele vai ter flacidez de novo. Entendeu? Então, fica comprometido também o resultado da cirurgia. Entendi. Isso que a gente orienta bastante no processo, sabe? Quanto tempo mais ou menos dura esse acompanhamento pré-operatório? 3 a 4 meses. A galera entende bem, assim, do tipo, pô, eu vim cá pra resolver... Achei que eu ia operar semana que vem. É isso aqui, ó. É isso, Entende, porque é um trabalho mesmo de equipe, né? Então, assim, o cirurgião plástico falou, as enfermeiras falaram, chega comigo, então todo mundo fala a mesma língua. E aí a gente consegue fazer o paciente entender que, de fato, é a melhor opção, né? E a gente tem bons resultados, sabe? Desde que a gente começou, os resultados, eles ficaram muito melhores, principalmente porque o paciente entendeu isso. Você educou ele, exatamente, né? É um trabalho de formiguinha. Todo mundo fala um pouquinho, todo mundo conversa um pouquinho, todo mundo... Inevitavelmente, um paciente ou outro vai passar despercebido, né? E a gente sabe que não vai ser tão bom para ele, para o paciente e para o médico, porque a queixa é muito maior.
Ele vai queixar. Não tá legal, ficou assim, ficou assado, quero melhorar isso. Então, a gente acaba que a gente aprendeu a educar os pacientes. Eu acho que essa é a chave. Educação mesmo. Você ensinar, você falar, você repetir, você falar, você repete, você fala. Até que depois... Até que já tem paciente que chega e não quer marcar a consulta direto com o cirurgião plástico. Pede pra passar comigo. Entendeu? Então, vai ter uma hora que vai ter paciente que vai ter essa consciência. Eu primeiro preciso passar Primeiro vai ali com a doutora Gabriela, depois eu vou conseguir operar bem melhor. Um sonho, e é o nosso mundo ideal, é que todos os pacientes façam esse fluxo, né? Que venham ser acompanhados no pré-operatório. Ainda não são todos. Muitos, já são muitos, mas não são todos. Eu lembro da pós do pessoal lá, eles comentando muito sobre a nutrologia daqui ser muito americanizada, né? Então, é um padrão muito americano. Na Europa já é um padrão diferente, onde basicamente vai todo mundo primeiro com um nutrólogo, primeiro com um médico que tem uma área de atuação com a nutrologia, que é como se fosse a especialidade que realmente ajudasse a resolver ou dimensionar todos os problemas para que então depois pudesse resolver outras áreas da vida. Pontuais, O que eu acho que é interessante também. Cada vez mais a gente está vendo isso, né? Então, Com a gente certeza. vê que o intestino é uma fonte de problema nutricional e que se a gente cuidar bem da nossa alimentação, a parte do intestino vai resolver muita coisa. Sim, exatamente. Então, Eu tenho uma dúvida. fala. Eu queria falar outras coisas também, digo. É polêmica essa minha Pode Ai, falar. meu Deus. Essa história do soro, que história é essa, gente, do soro? Do soro é o seguinte, eu já sei responder. Bora, responde, Bruno. Não, vou falar não. A questão do soro, Renata, é Porque assim. é um A soro pode ou Existem não duas pode? situações. Soro é um meme, né? Existem duas situações do O soro. soro- O soro. Soroterapia, soro pois é. colorido, Soroterapia. soro de milhões. Soroterapia. Existem duas situações aí que a gente precisa também esclarecer para um paciente. Qual que é a cor do soro ideal? Ah, é um amarelinho, né, gente? Amarelinho? Não, clássico. Porra, É velho. um clássico, é só o que Caralho, resolve. eu tô Se meio, não for amarelo, o paciente Não não, dá fica certo. bom. eu tô meio roxo. Cara, por isso Ixi, que você não, tá com esse problema. daí é Esse aí, pesado, esse é pesadíssimo. você me expôs. Quando a gente do fala em diagnóstico. soro, a gente tem que entender o seguinte. Às vezes eu preciso fazer alguma reposição para o paciente, uma dose um pouquinho maior do que ele suportaria tomar por via oral. Eu posso usar a via endovenosa. Eu não tenho problema quanto a isso. O problema é a forma que eu vou passar isso para o meu paciente. Bruno, eu vou te vender um soro que tu vai ficar bonito. Renata, Não. desculpa. Não é isso. Acho que eu tava tomando água aqui. Não, Bruno, tá bem. Eu vou te passar um soro que Peraí, eu você só vai queria ficar falar um muito negócio aqui pras forte. câmeras aqui, ó. Você Ó, vai ficar... Não, gente, deixa eu só falar um desculpa. negócio. Assim, ó, o dia que vocês Não me virem, interpretem assim, mal, que gente. o Eu cidadão tô falando aqui, do ó, soro da beleza. que é o host que vos fala aqui, estiver falando com essa mão e vocês não notarem um adereço dourado, vocês já entenderam por quê. Eu não tenho. É isso, eu queria muito fazer mal, uma alusão desculpa. ao soro da beleza. Quem Mas a nunca culpa viu... não é sua. Não, jamais. A culpa não é sua. Jamais. A culpa não é sua. Então, assim, eu não posso chegar pra uma pessoa e prometer pra ela algo que o soro não vai dar, porque eu tô mentindo. Eu me arrependo, Lucas, de verdade, de não ter colocado a foto dela naquele da Cassandra. Amor, Mas você- a gente tem essa porque oportunidade você tem no medo do- da do- morte, do- né? do- Ai, Você meu tem Deus, medo da gente, morte. não. Por favor, Olha que eu vou te tenho uma mostrar. amiga Não, eu não paraense quero lá, saber. uma belenense. Eu que sou do Pará, ela sou resolve as ela é coisas, da é faca, eu na- sou do tiro. Não, é verdade, cuidado. Amiga, Cuidado, acho que é melhor eu ficar gravíssimo. na minha. Tiro mata mais, Então, né? assim, eu acho que tudo depende do que você vai explicar para o paciente. Ó, eu preciso repor vitamina C, a gente vai fazer por via endovenosa, uma dose um pouquinho maior, você vai absorver, beleza. Agora, eu vou fazer um soro que vai te deixar super forte. Então o problema sempre Mentindo. foi o marketing em cima do negócio. É, eu acredito que É sim. por isso que o pessoal da USP lá é fudido em cima desse negócio de soroterapia. Eles enchem o saco, pelo amor de Deus, não fala Eu merda. acredito isso que sim. Deve ser por isso, eu então. acho que, Bruno, assim, tudo, principalmente na medicina, a gente tem que ter muito cuidado da forma que você vai passar. Você tem que ter muito cuidado. Então, se tiver orientação, se você, olha, vai ser assim por conta disso, disso e disso. Beleza, eu tô me embasando que eu vou te dar algo que vai te fazer bem. Mas eu não tô te prometendo algo que eu não posso te dar num complexo vitamínico, num soro. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Não com o perfil de paciente que talvez você atenda, que são aquela galera pré-operatória e tal. Uhum. A galera que é pra emagrecer, tipo eu, que acho que eu sou Não vou falar gordo. Ai, caralho, Gente, acaba eu com não essa vou porra falar desse mais podcast nada. Não, aqui. continua. Amor, fala uma pessoa hipotética. Eu. Não, Tá. outra.
Tá? Se não Enfim. personaliza muito o negócio. Vocês ficam rindo da minha Você cara. vai o cara Não. que quer Mas crescer. calma, Rê. Calma. Crescer. Aí, não é crescer, é o cara que tá mais assim Gordinho. e tal. Uhum. Enfim, vai lá pra fins estéticos. Pronto, fins Beleza. estéticos. Uhum. E aí, só que o cara é saudável. É saudável. Um tem gordinho nesse- saudável. Hã? Um gordinho saudável. Um pançudinho da Uhum. cervejinha e tal. Tá. Aí o cara vai lá, do consultório estético, o cara, o nutrólogo lá com um cinto desse tamanho aqui e Não, tal, não tem sapato de 4 mil É reais. o doutor do Cinto Brega. Tu conhece. Claro. Aí vai lá e pau. Mete um soro desse. Pra dar energia. Pra dar energia, só pode. Tipo, esse cara aí, não dá pra comer essas vitaminas, por exemplo? Dá. Pois Mas é. aí, Bruno, depende. Sabe por que me São parece? vias, né? Não, São- sabe o que me Mas também parece? depende do médico. Ah, né? Então, mas sabe o que me parece? Que aí é só pra... Então Pode é por isso que o pessoal briga, né? Exatamente. Então é isso. Claro que é. Mas assim, Bruno, é porque depende muito também A gente vai tomar um médico, do processo tão colega, grande, né? você vai ver. Mas a gente não tá falando de ninguém aqui. Não, Não. a gente só tá falando do hipotético, assim. É, Vai claro. que às vezes pode acontecer da pessoa. Exatamente. Já pensou? Já pensou? Assim, até porque essa pessoa também hipotética e o gordinho saudável, né? Ele também Ele também é hipotético, né? Ele pode ser um gordinho saudável que tem um Não, déficit eu gravíssimo de vitamina D. Eu falei pra mim, Magnésio. eu falei meu exemplo meu aqui, meio assim, saudável. Eu não sou saudável. Tá vendo? Fala em saudável, Ozempic é o demônio, né? Nossa, Não, oi, não. eu não sei o que tá acontecendo com meu marido. Ele tá botando a culpa no Ozempic. Ou ele tá com o Ozempic ou ele tá me traindo. Porque ele tá sem energia pra nada. Meu homem tá morto. Acabei Ele- de chamar de broche. Não, pelo amor de Deus, Renato. Tem como cortar isso aí, não? Renata, velho. Véi. Gente, Peraí, deixa eu só te falar uma coisa aqui. A terapia de casal, a gente não fechou a volta dele ainda. É o Lucas que vai gravar? É o Lucas que vai gravar. A gente vai fazer? Vai fazer. Pode chamar a Gabi, com Renato, eu vou enfermeira, trazer o presente que eu não é? tenho no carro pra ti, então. Pode Não trazer, sabia. Eu vou porra, trazer pra Renata. pra Rê, pode É trazer. pra mim. Vai. Não, gente, eu preciso me explicar. Não é isso que eu quis dizer. Não. Mas é porque ele tá prostrado. Tô prostrado. É interessante, O Bruno né? tá prostrado, É. real. Mas aí a gente tem que ter se Mas você se ela falar que realmente quer- precisa do Ozempic. Amor, Amor, tem que- vamos testar. Eu tenho Eu que- conto pra vocês no próximo Eu episódio. tenho que falar pro meu público. Tem que falar pro meu público, porque depois... É, brocha! Ai, já pensou? Não vai dar certo, Gabriel. Faça um ginkgo biloba pra nós aí. Tribulos Tipo... Massa isso. Essas porra todas aí, Gabriel. Não, assim, Basta de Bruno, a passar questão do aqui, assim, Ozempic, tem muitos pacientes que falam que principalmente É o demônio, assim, nos 3 inferno. primeiros dias após a aplicação 70 sentem isso, dias né? essa porra. Mas assim, muita coisa, né? Tem que ver dose, É. realmente ainda precisa. Tu usa muito Ozempic no pessoal? Uso bastante. Diz que tem um novo aí. É o Monjaro, né? Tá vindo Nossa, aí. o povo não cansa, não, de achar coisa. É igual Me- o esse aparelho novo- da esse- Dermato. Esse Monjaro O povo aí. tá pagando a segunda parcela de um aparelho e já Chega sai um outro. novo. O que é Esse isso? Monjaro aí diz que é melhor que Manjar? bariátrico. Manjar dos O deuses. que acontece, gente? Melhor que Porque bariátricas, o que a pessoal indústria aí tá farmacêutica preocupado. quer? Ela quer falar exatamente isso aí, melhor que a bariátrica, né? melhor que a bariátrica. Então, quando tiver o advento de algo que de fato seja melhor que a bariátrica, acabou. Pronto. Acabou, Acabou. gente. Doutor né? Jorge Zé, Para Vamos de chamar citar ele. nomes. Não, sem pra nomes. trabalhar com a gente. Sem nomes. Ô, Zé, se Tem quiser, uma cadeira vaga aqui, se amigo. quiser, inclusive é da Renata, ela vai sair? Se quiser sentar aqui, Vai passar na RH daqui a vai, pouco. ela vai. Eu sou o RH. Ah, né? então ela não vai não. Amor, Tá muito espertinha pro Passa meu lá. gosto. Tá muito amanhã você espertinha. passa lá na RH, dependendo de Deixa- como for. Deixa subir que a queda é maior. Deixa subir que a queda é maior. Ai, mas é verdade. Enquanto eles não encontrarem algo que eles digam, melhor que bariátrica, eles não vão Não parar. vão parar, né? Não.
Falando desses trem de Chulo, dar não. uma revitalizada aí, o bom é o Tribulus mesmo ou o testosterona Amor, mesmo como que que é o resolve? nome daquele negócio que eu queria fazer, aquele implante? Que pode fazer na Ah, e a amamentação? gente tá falando de soroterapia, nós temos que falar também dos Ai, implantes meu Deus, hormonais, vamos coisa Não, boa. mas eu quero falar primeiro do Eu que quero não falar é o do normal. implante. Como que é o nome daquele que eu queria usar? Que pode quando tá amamentando, que não é, ele não é um hormônio, é um... Red Bull. Não. É Gente, implante? que tá falando Sei lá, amor. que a... Cápsula da beleza. Eu vou, Chip eu da vou beleza. procurar. Eu procurei. Qual que é um que pode? Nadia H. Isso! É, pode Nadia H. mesmo. É bom? Não, não é bom, não. Não é bom, não. Aquela vez que você usou, ficou cheio de espinha nos Nadia trem. H, É meu. Nadia Você H. usou um chip aí, cheio de espinha, Meu bolas grossas do caralho. Você usou, Renata? Como que foi? Eu usei, Não amor? foi, não? Pergunta pro Bruno, que ele tá sabendo mais Como que que é eu. esses trem de implante aí? O implante hormonal, Bruno, ainda é um assunto muito controverso, né? Eu fiz um curso esse ano também sobre o implante. O interessante é que quem era o coordenador do curso, ele era um urologista, Foi preso. andrologista. Não foi Não, Não, desculpa. ele tava na condicional. não foi preso. Para, velho. Nossa convidada vai ficar sem graça. Renata, eu não te trago mais. Eu não te Amor, trago ela, mais. ela me Não, segue, ela ele não segue, foi ela vê preso. o nosso canal que tá É, lá. Eu vejo fico mesmo. pensando quando os meninos voltar pra cá que não tiver mais pós-plantão, que não tiver mais canal. Acabamos com tudo. Os meninos, o pessoal já deixou de seguir a gente. Já acabamos com o canal. O Lucas não vai querer gravar mais. Caralho. Convidados, ninguém vai Venho estar não, aceitando venho vir não. pra cá. Não vou. Tá Mas foda. assim, o implante hormonal, ele é bem controverso, é polêmico. Eu fiz o curso, não comecei a trabalhar diretamente com o implante. Tenho um candidato X, que é o meu primeiro paciente, que é meu esposo. É, lógico. É claro, né? A Eu gente sei tem que que vai ser testar o- em o casa. paciente Mas zero. agora em janeiro eu vou colocar nele e a gente vai começar a observar melhor, né? Quando você estuda, tem muitas coisas que você diz, nossa, realmente é muito bom, vai trazer benefício, principalmente para determinados grupos, quando a gente vê aquela mulher que está entrando ali na pré-menopausa, que já está com a parte hormonal muito baixa, que precisa também de dar um up. gás, dar um up. O que a gente tem que entender? Que é uma coisa também que hoje em dia, a gente tem que entender que as pessoas com 50, 60 anos, elas querem estar super bem, elas precisam estar super bem. Olha, a mulher lá tá grávida, como é o nome dela? Cláudia Raia. Véi, como é que pode? Isso daí realmente eu também não sei. Ah, Mas se der, o meu segundo filho vem por essa. Não sei, mas eu quero se saber. realmente quero der, vai ser por aí. Mas assim, a gente precisa ter pessoas que estão nessa idade super bem, super ativas. A vida hoje em dia ela é totalmente diferente da vida que os nossos avós tiveram. Que eles eram vovozinho e vovozinha com 60 anos. 60 anos hoje todo mundo quer estar voando, todo mundo quer estar acordando 4 da manhã, indo treinar, trabalhando e produzindo e cheio de planos. Então a gente tem essa mudança também. Então, a gente tem que entender que essa parte de terapia hormonal, ela vai aumentar muito, porque é uma forma que as pessoas... Comprimido tem a primeira passagem hepática, né, Bruno? Ih, minha filha, estanozolol. Não, Bruno, é Não? super hepatotóxico, É? né? É, Oxandrolona. Não, melhorzinho. 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 Eu só ouvi Só que quando a falar. gente pensa, Isso que é injetável, teste Abriu injetável. uma morindose lá na academia. Era só pra passar bomba. Não sei, tava aplicar lá dentro do banheiro, o pessoal testosterona. tava avisando. Tava a moça lá no banheiro. Só que eu tava sem uniforme, não sei o que. Ela tava Não, um era um pouco cara. disfarçada. Grandão. Então, a gente precisa entender que a terapia hormonal ainda vai surgir muita coisa sobre. É interessante você saber. Mas eu sei também que não é algo que vai ser muito a minha... Bem digerido. Não é a tua- área. a tua Não, área, não, não, né? não vai ser muito o meu caminho. Eu ainda prefiro ficar aqui nessa parte mais... Que já tem mais um Metabólica Tu vai também. bom da bariátrica, não? Assim, não da cirurgia, mas do cuidado pós-operatório. O Zé tava reclamando muito que não tem quem faça os... Pois é, Bruno. E Quando eu complica, comecei a pô. pós-graduação, eu tinha em mente que eu iria pro lado da bariátrica, mas eu acabei indo pro lado da cirurgia plástica. Eu tô bem. Não, eu falo assim, porque Mas é muito interessante e eu sei que vai ter gente que vai ter que ir pra essa área. Não. Porque, Bruno, o que a gente pega de paciente pós-bariátrico, que você pergunta, e o acompanhamento? Não, zero, não faço. não tem não. Toma o que de vitamina? Não tomo Não tá. vitamina. E aí você fica,
meu Deus. Não, eu sabe? falei isso porque eu acho que tua prioridade é definir se tu vai realmente pra sub ou não, né? Se tu vai fazer. Eu não sei se você lembra que eu passei aparelho digestivo. Não, pois é, mas aí. Aí eu não assumi, porque me disseram assim, você não vai aprender cirurgia bariátrica. Aí eu falei, beleza. O que eu queria, se fosse, era pra fazer bariátrica, né? E hoje em dia já é algo que eu descartei, não Então. é mais o caminho. Mas esses pacientes de pós-bariátrica são pacientes que eu atenderia também com muita tranquilidade. Onde eu fiz residência, a gente era um centro de bariátrica, então a gente fazia acompanhamento de muitos pacientes de pós-bariátrica, e é algo que realmente é necessário, né, Bruno? Os pacientes bariátricos são pacientes que podem desenvolver várias deficiências, né, as hipovitaminoses todas, anemia, e a gente vê muito paciente que faz bariátrica que tem 0 acompanhamento. É algo que eu não me fecharia, mas por enquanto ainda não é o meu nicho principal, não, mas pode ser. Posso perguntar uma coisa que foge da... Claro. Pode. A gente estava conversando, você também falou aqui que uma das suas grandes motivações de fazer essa especialização, né, essa pós-graduação, foi mudar um pouco o teu estilo de vida, Sim. sua rotina, seu Sim. dia a dia em função da família, né, do Com bebê pequeno e certeza. tudo mais. Como que é a tua rotina hoje? Renata, a minha rotina hoje, eu continuo no SUS, no HGP, então eu faço 6 plantões de 24 horas no HGP. No mês, né? No mês. Eu tenho consultório uma vez por semana à tarde, que é segunda-feira à tarde. Então, segunda de manhã eu tenho free sempre, é meu momento, eu tô em casa, eu vou ajeitar as Cuidando primeiras da vida, coisas né? da semana. E, geralmente, de terça a quinta-feira eu tenho cirurgia. Eu entro em todas as cirurgias, né, na equipe de plástica, eu entro em todas as cirurgias de terça a quinta, às vezes sexta-feira, né? Só que, assim, é algo muito mais organizado do que quando eu fazia meu consultório. Porque quando eu fazia consultório, eu tinha, assim... De geral. De geral. Eu fazia consultório de manhã e operava à tarde. Consultório de manhã, e eu fazia isso de segunda a quinta-feira. E às vezes surgia, tem um acesso central, tem um tórax para drenar. Então era muito... Eu não Vai comendo conseguia seu tempo. me organizar totalmente no meu horário. Operei uma hérnia, fez hematoma, volta meia-noite. Tem uma paciente obstruída. Então era assim, algo que eu não conseguia ter aquele, agora eu vou estar em casa, com certeza. Eu não tinha isso. E depois que a gente vira mãe, você não precisa estar, você quer estar em casa. Não importa. Tem isso, isso e isso. Beleza, mas essa hora, 8 da noite, eu quero chegar em casa porque eu vou ficar com meu filho, vou ficar agarrada no meu filho, vou ver o que ele tem pra fazer, vou brincar com ele, dar banho, participar. Exatamente. Hoje em dia, eu vejo que eu consigo já equilibrar bem e ficar tranquila. Porque antes eu saía de casa, assim, sofrendo, sabe? Eu saía arrasada, triste, porque eu tava deixando meu filho. Mas eles crescem também, né? E eles vão adquirindo a independência deles, os momentos dele. Vai pra escolinha, tem um momentinho dele sozinho. Quando ele volta, aí vai pra... Meu filho tá fazendo jiu-jitsu, gente. Meu Deus do céu, eu tô criando... Meu marido Meu marido é lutador, né? lutador. E aí meu filho faz jiu-jitsu. Não, ele é amador. Mas ele luta já tem um tempo, e aí o meu filho faz jiu-jitsu. Então, assim, eu vejo que ele tá adquirindo o momento dele, a independência dele, os horáriozinhos dele. No que vem vai ter mais coisa pra fazer. É interessante, ele tem uma amiguinha que faz jiu-jitsu. Ai, meu Deus, Bruno. Caralho, Renata, velho, você só critica. Pelo amor de Deus, não. Eu sou a voz da sensatez, te trazendo luz. Tá vendo essa luz aqui, ó? Mas assim, hoje em dia, Traz meu horário... incentivo da próxima vez. Ele é bem mais organizado, Renata. Eu não consigo nem comparar de quando eu não era mãe. E eu acho até que o filho te faz pensar sobre isso. Eu preciso me organizar, sabe? Porque quando você não tem filho, você sente, olha, falo com meu marido, amor, vou demorar e tal, beleza? Você posso fazer o que quiser, posso dar quantos plantões eu quiser. E depois que a criança nasce, que você entende, eu preciso estar aqui com ela, não só porque ela precisa, mas porque eu também preciso, aí você se organiza. Isso te traz sentido na vida, né? Quando a gente tem limite, a gente tem... Isso faz sentido pra nossa vida. E aí, a gente até fica um pouco mais inteligente, porque eu tentei achar maneiras de melhorar a minha remuneração trabalhando menos. Então, você começa a pensar, né? O que eu posso fazer? Quais estratégias eu posso utilizar para não diminuir o meu estilo de vida e poder ficar mais tempo em casa, né? Você começa a entender melhor as coisas e se programar melhor, se organizar melhor. Eu tenho certeza que a maternidade, ela foi um ponto decisivo na minha vida, assim, sabe? Foi o ponto que...
achei o equilíbrio. Eu falei, não, agora que ele tá aqui, que ele nasceu, eu preciso entender o que eu vou fazer também da minha carreira. Por muitas vezes eu via tua mentoria, de verdade. Eu falava, gente, eu vou ligar pra Renata, porque eu preciso entender o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que falar com alguém. O meu marido sempre tenta me orientar, mas ele não sente na pele o que a gente sente, né? E aí, eu fui conseguindo me achar, né? Eu também sou muito grata a Deus, porque eu sei que não foi, assim, aleatório. Eu sei que Deus direciona. Eu sou cristã, sou evangélica. E por muitas vezes eu falava, Deus, o que tu queres de mim? Onde tu queres me colocar? Me coloca, porque eu quero ser a tua face onde eu estiver. Seja no HGP, seja em outro lugar. E as coisas foram acontecendo. Quando eu decidi que eu não ia fazer a residência de aparelho digestivo, eu lembro que meu marido falou, como assim você não vai fazer? Não vou fazer, não quero fazer, não é algo que vai acrescentar na minha vida agora, não vai ser bom pra mim eu entrar numa residência com um bebê muito pequeno, vai ser desgastante, vai ser difícil. E eu lembro que passou uma semana, eu recebi o convite pra entrar nessa equipe. Eu falei, tá vendo? Eu parece assim, sabe? Você decide uma coisa, as coisas vão acontecendo, elas vão surgindo, elas vão aparecendo. E foi muito bom, tem sido muito bom, e eu sei que vai continuar sendo, porque hoje eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu quero seguir. E eu já me entendo muito mais agora, eu preciso só programar. Eu tenho que ver se isso cabe para minha família, se isso cabe não só para mim, mas para minha família. Se couber, a gente vai junto. E é isso. Que Muito bom. maravilhoso. Excelente, Gabi. Muito obrigado por você ter Eu que agradeço. aceitado o convite e vir cá conversar um pouquinho Foi com a gente. interessante, Conversa sabe? boa, né? Ontem É. eu perguntei pra Cíntia, eu falei, Cíntia, me diz qual que é o tema. Ela falou, não tem tema, tem. as coisas vão surgindo. E eu comecei a parar pra pensar sobre a minha vida desde que eu me tornei médica, né? E assim, é interessante que os pontos marcantes da minha vida, desde que eu me tornei médica, são da minha vida pessoal. Assim, é muito marcante pra mim ter me tornado mãe, foi muito marcante, foi um divisor de águas na minha vida, profissional, inclusive. Então, quando Mudou a gente... muita coisa. Demais. Quando a gente entende que a nossa vida profissional, ela é totalmente atrelada à nossa vida pessoal, as duas caminham, as duas andam. Não adianta eu ser a melhor médica do mundo, ser a cirurgiã mais incrível do mundo, se a minha vida familiar é falida. Sim. Eu não vou ter sucesso. Sim. O sucesso, ele vem em conjunto. É, aquela frasezinha, né? Que a medicina, ela não é a nossa vida, ela faz parte da nossa Exatamente. vida. Isso, Exatamente. quando a gente entende isso, eu passo para que as coisas comecem a gente conseguir equilibrar os pratos Com juntos, certeza, né? Que exatamente. legal. Fico É muito fundamental. feliz. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui adorando ouvir sua história, porque é um acalento, né, amor, na É. vida de muita gente. Ver que dá certo, dá para Dá. conciliar, dá para ser feliz na medicina também, sendo mulher, cirurgiã, mãe, esposa. Não é um mundo Exatamente. perfeito, mas é um mundo que a gente consegue, sim, um mundo real, que a gente consegue ser Exatamente. feliz. E, Renata, assim, é fundamental a gente pensar também. Eu tive meus momentos. Eu lembro que no começo desse ano, eu entrei numa crise, assim, pessoal, sabe? Eu falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Ou no começo do ano passado. Eu me via muito mais de mãe, muito mãe, porque você tem que equilibrar. Você é mãe, mas você também é profissional. E foi nessa hora, assim, que eu fiquei confusa, eu voltei a fazer terapia. Foi fundamental pra mim. E em momento algum, tanto que eu falo com todo mundo, eu falo, gente, fazer terapia não é porque você tá doente. Não, é porque você precisa entender certas coisas que você vai entender quando verbalizar, quando falar, quando pensar, e sabe? Então, assim, você tem que se conhecer e você tem equilibrar os pratos. E você tem que entender que é um equilíbrio. Não adianta. Eu amo ser mãe. Eu digo que a minha função principal é ser mãe. Mas eu não posso ser só mãe. Eu tenho que saber entender o meu papel também profissional. E as coisas vão dando certo. A gente vai rebolando, vai dando certo. Excelente. Excelente. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço, Obrigado, Bruno, amor. Renata. Galera, é isso. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e até o próximo episódio, se Deus quiser. Forte abraço pra vocês. Beijo. Beijos.